Olá, irmãos. A paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui, um prazer enorme, a convite do Wilson, para que possamos dar continuidade aos estudos do grupo de crescimento em que se referem à carta de João. Bom, vivemos tempos de mudanças em decorrência da crise em que vivemos. Várias coisas são alvo de desconfiança. Mas ainda assim podemos meditar e ler a palavra do Senhor, pois ela é uma verdade absoluta. A revelação de Deus ao homem. Bom, o tema dessa lição é confusão a respeito de Cristo. Coisas já tinham acontecido na vida de Jesus, ensinos já tinham sido proferidos, milagres realizados e curas feitas. Esse capítulo 7 de João, que é o capítulo tema da nossa lição, ele está situado em um período de muitas curas, depois de muitos milagres. Os acontecimentos que foram ocorridos por Jesus deu a oportunidade para o povo de criar imagens, de criar expectativas sobre ele. Portanto, esse capítulo 7, o tema da nossa lição o tema deste capítulo é ver quais são as imagens que o povo criou a seu respeito, principalmente a sua família, as autoridades e a massa pública, e como Jesus respondeu a essas imagens. E eu vou escolher um trecho, que é o de João, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Diz assim: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar-se a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho do que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele subiu, não abertamente, mas em segredo. Li até o 10, que é o mais essencial até aqui. Bom, volto a repetir uma fala minha. Jesus já não era conhecido mais como o filho do carpinteiro José, oriundo de Nazaré. E ele está percorrendo na Galileia, tentando ao máximo manter-se distância da Judéia, porque já tinham autoridades e pessoas conspirando com a sua própria vida. E eis que se aproxima a festa dos tabernáculos. A maior festa, a mais tradicional, a mais popular das comemorações do povo judeu. Esta festa era uma celebração do passado, era uma celebração da mão poderosa de Deus que livrou seu povo da escravidão, era uma celebração do presente, era uma celebração dos mantimentos e do sustento de Deus ao seu povo, das colheitas abundantes, e era uma celebração do futuro, uma comemoração que um dia os tabernáculos, as cabanas, o povo remido de Deus o verá face a face e Deus habitará entre eles. E é interessante porque, dentre todas as imagens criadas pela massa pública, uma das imagens mais criadas sobre Jesus, e que até hoje se perpetua, era de um grande líder político, um líder de causas, que tinha um pensamento complexo e ideais sobre vários aspectos da sociedade. Se analisarmos a vida de Jesus, veremos que ele foi um homem de posições sobre de posições morais, de posições éticas, de posições sobre a lei judaica que em muito se divergiam das interpretações vigentes no seu tempo. E as pessoas, o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. Então criou-se a expectativa de que viesse um líder, o Messias, fosse alguém, um homem político de causas contundentes que libertasse o povo da dominação romana. E essa foi uma imagem criada por Jesus. O homem dotado de um pensamento, de um ideal que deveria se propagar. Então, eu queria perguntar aos irmãos: o que determina
o sucesso de qualquer ideal científico, econômico ou social na história da humanidade? Tente responder aí. Muitas pessoas vão falar para nós que o que determina o sucesso de qualquer ideal político, social e econômico na sociedade, a sua permanência, é a capacidade que esse ideal tem em corresponder-se à realidade. Então, eu vou criar o meu ideal científico de que objetos caem porque existe uma força da gravidade que é inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional ao produto das massas. O sucesso dessa minha teoria, muitas pessoas pensam que é pelo fato de ela se corresponder ao que vemos no mundo empírico, no mundo experimental. Mas não é só isso. O mundo, a validade do sucesso de qualquer teoria, ela também se dá pela adequação aos mitos e aos valores culturais de seu tempo. Por quê? Como podemos explicar, em pleno século XXI, com todos os avanços da física, da cosmologia, das pesquisas espaciais, tantas sondas, como por exemplo a Voyager 1, que caminha a 36 mil quilômetros de distância da Terra, temos fotografias, acesso a uma visão do mundo, uma visão do universo que nunca nossos antepassados tivemos. Nós ainda temos pessoas que dizem, que afirmam com um certo grau de veemência que a Terra é plana. Que a Terra é plana. Como podemos explicar? Como podemos explicar existirem pessoas, mesmo com os avanços dos antibióticos, o notório esplendor das vacinas, pessoas que ainda afirmam que a vacina é uma armadilha do governo? Existem pessoas ainda que afirmam que o coronavírus, que essa pandemia é uma invenção da mídia ou daqueles que estão no poder para o fortalecimento dos mercados de álcool em gel. O sucesso dessas teorias é dado porque essas teorias elas adequam a mitos e a culturas populares e elas são perpetuadas pela adesão de um grupo. Quando pensamos em Jesus, quando os judeus do tempo de Jesus pensavam nele, pensavam também nesse homem. Nesse homem com um ideal, com uma teoria social, que deveria propagar-se. A sociedade deveria convencer pessoas para que ele obtivesse êxito. Portanto, a fala dos irmãos de Jesus, do porquê ele deveria ir à festa dos tabernáculos, que é tão popular, tem total sentido depois que pensamos num contexto político e social de Jesus. Se o Senhor quer conquistar aquilo que deseja ser conquistado, você precisa convencer pessoas. Você deve propagar as suas ideias. Então, a festa dos tabernáculos de Jesus é a festa mais apropriada para o Senhor ir. Não tem como o Senhor ganhar popularidade, o Senhor ter a sua teoria sobre a lei de Moisés aceita, se o Senhor não conversar com as pessoas, se o Senhor não convencê-las do seu plano, da sua ideologia. Ninguém que deseja ser reconhecido age em segredo. A visão dos contemporâneos de Jesus é que ele desejava ser reconhecido, que ele desejava apoio para obter sucesso. E como Jesus responde a isso? Jesus disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho do que ele faz é mal. E portanto Jesus vai, depois que seus irmãos vão, mas não em público, como era desejado seus irmãos, mas em segredo. Uma das grandes lições que nós podemos aprender aqui, que o reino dos céus não é a mensagem ideológica, política, social, que precisa ter seu sucesso, que seu sucesso é validado pelo número de pessoas que ela precisa convencer. Essa não é a mensagem do reino de Deus. Não é esse o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino que veio arrecadar popularidade. Não é um reino que veio convencer as pessoas de seus atos éticos e morais em detrimento das outras teorias existentes. O reino de Deus vem atestar para a calamidade
existencial na qual o homem vive. O reino de Deus traz a maior e mais impopular mensagem dita em todos os tempos. O reino de Deus traz a mensagem do arrependimento. O reino de Deus traz a mensagem da carência da glória de Deus. O reino de Deus traz a mensagem do Salvador. E quem precisa de Salvador é quem está em total perdição, em total obscurantismo do conhecimento, em total obscurantismo ético, em qualquer obscurantismo moral. O reino de Deus não é uma pregação de uma nova moral que se compara às outras. O reino de Deus não é uma nova ética. O reino de Deus vem trazer transformação ao coração do homem, que é de lá que procedem os maus desígnios. O reino de Deus não é como os outros. Não é um plano externo em que o homem deve fazer para se tornar bom. O reino de Deus vem mostrar a natureza humana. Portanto, o mundo vai odiar Jesus, como ele está dizendo nessa frase, porque Jesus atesta para a nossa maldade. O reino de Deus tem como mensagem principal a cruz do Calvário. Loucura para uns. A loucura da mensagem da cruz atesta para a verdade da existência humana. Portanto, o reino de Deus não é o reino popular, ideológico, político. É o reino que mostra o homem quem ele é e traz a mensagem do arrependimento. E a mudança verdadeira só pode vir por meio de Jesus Cristo. Que possamos fugir de politizar, de tornar a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Deus, adequada em meio a tantas outras mensagens filosóficas que pregam que o bem-estar do homem pode ser atingido a partir de certos cumprimentos éticos e morais. Não é isso a mensagem do reino de Deus. A segunda lição que podemos aprender sobre Jesus e sobre o seu reino é que ele diz lá no versículo 8: ainda não chegou o tempo. Jesus usa aqui a palavra tempo como kairos. Existem duas formas de se referir a tempo em grego. Existe o tempo kairos e existe o tempo cronos. O tempo cronos é o tempo cronológico, os dias, as semanas, as horas, os minutos que não temos controle, que passam independentemente das nossas vontades. O tempo kairos é um tempo determinado por alguém, por Deus. E é esse tempo que Jesus está testando aqui. Jesus é aquele que faz a vontade do Pai, que é totalmente dependente da hora certa de agir e que não é ele que age, mas sim o Pai. Jesus não decide as coisas por si próprio, não é um autocrata, como nós, humanos, tentamos ser. Jesus é que, independentemente das condições, boas ou não, espera a vontade do Pai para ser realizada. Nós temos buscado durante muito tempo a liberdade. O coronavírus é uma crise tão emergencial que mexe com o nosso mais fundamental direito, de ir e vir. A liberdade é um valor que está por trás de todas as nossas guerras e por todas as nossas empreitadas. Mas em Cristo, nós vemos que liberdade é fazer a vontade do Pai.